Sejam muito bem-vindos ao Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme. Vamos que vamos, pessoal, dar continuidade aqui à nossa programação da semana, conversando, né, debatendo aí sobre diversos temas, diversas questões aí que precisam ser conversadas, né? E, né, o Mesa de Debates não poderia deixar, né, de falar, né, deixar de comentar, né, trazer à tona a questão da greve dos servidores federais que estão ocorrendo no Brasil afora. Né? Trata-se aí de uma greve muito forte, né, que os servidores estão se organizando aí para poder, né, reivindicar o básico, né, que é a questão do reajuste salarial. E para falar dessa greve, convidei aqui a Sharon, né, ela que é do Sinti UFRG, né? Para falar um pouco aí, né, do que está rolando. Enfim, então, Sharon, antes da gente começar, por favor, fale um pouquinho aí de você. Oi, bom dia a todos. Meu nome é Sharon Stephanie, eu sou servidora pública federal da UFRJ. Atualmente eu estou na direção do Sintuferj, né, que é o Sindicato dos Trabalhadores em Educação da UFRJ. Trabalho na universidade como servidora desde 2013 e já passei por diversas instâncias da universidade. Sou formada em gestão pública pela UFRJ, tenho mestrado em mídias criativas e sou doutoranda em memória social pela Unirio. Faço parte do coletivo Unidade Classista, que também está dentro do Sintuferj, e hoje nós estamos em um momento muito importante, né, de greve, de colocação do Serviço Público Federal em educação para o governo. Sharon, explica aí para a gente, né? Eu falei um pouco, queria que você entrasse né, mais na questão. O que reivindicam os servidores federais? Bom, Guilherme, a gente tem quatro linhas básicas da nossa greve, né? Ela passa principalmente pela questão da reestruturação de carreira, né? A questão do reajuste salarial, como você falou, mas esse reajuste ele é muito importante porque a gente tem uma defasagem em média de 40% do nosso salário desde o nosso último aumento, que foi em 2007. Nosso reajuste, não aumento, tá? A gente não pede aumento, a gente está pedindo reajuste inflacionário, tá? A recomposição orçamentária da universidade. E por que isso, né? A universidade, ela, ano após ano, ela tem tido cortes nos recursos que são repassados para a infraestrutura, para a questão de bolsa dos estudantes, para o básico da manutenção diária da universidade. E isso vem sendo cortado ano após ano. Essa também é uma das nossas reivindicações. E a outra reivindicação também, principalmente na UFRJ, né, não só da UFRJ, mas de todas as universidades, são das questões dos hospitais universitários. A EBSER ela entrou em todas as universidades e a gente reivindica uma gestão universitária e pública dos hospitais universitários por conta do ensino, principalmente, do ensino e da pesquisa. Com essas empresas, né, com a Empresa Brasil de Saúde, gestão hospitalar, ela perde muito dessa questão do ensino, da pesquisa e da extensão dentro da universidade, além de gastar mais, né, dos recursos, não tem a mesma eficiência que foi vendido quando foram aderidos esse programa. Resumindo muito, é isso. Certo. Sharon, vamos já entrar aí na questão do debate do governo federal, né? O governo federal e alguns sindicatos, que inclusive já veio aqui no canal, né, falam muito dessa questão do canal de diálogo que o governo tem com essas entidades sindicais, né? O governo tentou houve algum diálogo, né, com o governo federal e como que foi esse diálogo, né? Porque não adianta ter diálogo, sendo que na verdade não passa de uma grande enrolação que não leva para lugar nenhum, né? Exatamente, Guilherme. A gente primeiro precisa contextualizar, né? A gente teve um governo passado que não teve diálogo nenhum, não recebeu em momento nenhum a educação para conversa.
E agora, desde o ano passado, os movimentos sindicais, né, a FASUBRA, vem tentando, o FONASEF, todas as entidades, vem tentando um diálogo com o governo, com mesas setoriais, para a discussão tanto da reestruturação da carreira quanto do reajuste. Passou um ano e isso não andou em nada, né? A gente precisa frisar aqui, acho importante esse espaço, né? Quero parabenizar você por esse espaço, está abrindo esse espaço, porque a greve é uma coisa que a gente não quer fazer. É uma coisa muito ruim para o servidor fazer isso, para o trabalhador fazer a greve. A última instância que a gente tem de negociação é a greve. Então, a greve ela atrapalha muito de diversas formas, né? Não só que o público em geral, que é o pessoal que usufrui, né, das atividades da universidade, dos estudantes, mas também para o próprio trabalhador. E a gente entrou em greve porque a gente não teve essa resposta do diálogo. Foram várias mesas de conversa sobre vamos fazer um reajuste, não vamos. A última conversa, que foi o motivo da deflagração da greve, foi que o governo propôs um reajuste de 0% para esse ano, de 0% em um salário que já está defasado em 40%. Isso é uma afronta para o serviço público, principalmente para a educação, que é tão importante para o futuro do país, e com 0% de reajuste e somente aumentando os benefícios, excluindo os aposentados. Porque a gente tem que, para quem não conhece muito bem como funciona a questão do serviço público, o aposentado ele não recebe os benefícios que a pessoa que está em atividade, né, ela recebe. E o aposentado, quando ele sai do trabalho, quando ele se aposenta, ele deixa de receber alguns benefícios, por exemplo, alimentação, auxílio de plano de saúde. Então, o aposentado ele precisa também dessas coisas. E esses benefícios não contemplam os aposentados. Então, quando o governo ele propõe somente um aumento para os ativos, né, nesses benefícios, que também é um aumento que não é satisfatório, que não foi o que a gente pediu. A gente pede uma equiparação ao governo executivo, né? A gente pede uma equiparação total ao judiciário e tudo mais. Hoje, para você ter ideia, o nosso Vale Alimentação ele é de R$ 658. O Vale Alimentação do judiciário é de R$ 1.400. Então, em torno disso. Então, o judiciário ele come mais do que a gente, né? Fica uma discrepância muito grande na questão da igualdade dos poderes, né? Então, e essas negociações não foram suficientes. Como que um governo que foi eleito pela esquerda, ele propõe um reajuste zero para 2024 para os servidores de educação, uma vez que eles já fizeram aumentos, né? já colocaram reajustes para outras carreiras. Não que as outras carreiras não sejam importantes, pelo contrário, elas também são importantes, mas nós também somos muito importantes para a formação da pesquisa e da tecnologia do país. Resumindo, foi isso. Certo. E, Sharon, falar aqui um pouco do arcabouço fiscal, né? Qual que é a influência do arcabouço fiscal aí em relação a todas essas problemáticas que você colocou, como, por exemplo, a questão do reajuste zero? Bom, o arcabouço, ele coloca um teto, né? Ele coloca um teto de gastos e todo o aumento do gasto público, né? Que eles colocam como gasto público e não investimento, né? Eles colocam esse gasto vinculado a esse teto. Então, isso é muito ruim, porque uma vez, olha, como eu falei antes, a gente já tem, por diversos anos, tendo uma diminuição no repasse orçamentário para a universidade. Isso acarretou em vários problemas de infraestrutura. Aqui na UFRJ, a gente teve o problema do incêndio do Museu Nacional, o incêndio da reitoria, as nossas infraestruturas estão muito precárias, os trabalhadores, né, os servidores, eles estão trabalhando de forma muito precarizada, com equipamentos defasados. Então, esse teto de gastos, esse arcabouço fiscal, o que ele faz? Ele reduz a possibilidade de um aumento nesses investimentos, né? E consequentemente, também a diminuição da possibilidade de um reajuste. Quando o governo oferece 4,5% para 2025 e 4,5% para 2026, isso quer dizer que
Na prática, legal, a gente tem, né, a possibilidade de um aumento, só que isso pode não ser verdadeiro, porque com o arcabouço fiscal, se no ano que vem ele tem uma baixa arrecadação, esse aumento não vem, esse reajuste não vem. Então, é esse o problema da vinculação e do arcabouço fiscal, basicamente. Deixa eu ver se eu entendi. A proposta para 2025 é um reajuste de 4,5%, mas até lá o salário fica corroído, né? Exatamente, tem mais a inflação desse ano. A proposta que a gente não aceitou, né, que a Fazubra não aceitou do governo, foi um reajuste zero em 2024, 4,5% em 2025 e 4,5% em 2026. Sem considerar esses reajustes inflacionários de 24, 25 e 26, que vai, além de 40, vai subir mais ainda. Então, insatisfatório para dizer o mínimo. Não, entendo. E Sharon, né? Eu particularmente acho que, né, que é o papel de quem se reivindica de esquerda, inclusive, apoiar a greve de trabalhador, né? Mas infelizmente eu vejo alguns comentários, né, de algumas mídias mais pró-governos, né, dentro do campo da esquerda, mas pró-governos, principalmente de público, né, não da imprensa em si, né, dizendo, poxa, mas eles vão fazer greve justo no governo Lula, poxa, né, eles estão fazendo o jogo da direita, né? Como que você enxerga esse tipo de comentário? Guilherme, a gente precisa entender que o governo, né, a gente vive num país capitalista. Então, o governo ele vai pensar nessas questões também, independente de ser eleito pela esquerda ou não. O Lula, em algum momento, ele virou e falou assim: se vocês querem direitos, vocês precisam lutar por eles. Né? Como que o presidente, né, o Lula, ele é um sindicalista, né, ele vem da base sindical, ele fez inúmeras greves, o movimento de greve no governo Lula, ele veio primeiro porque como que a gente vai fazer uma greve, né, no governo passado que não tinha a menor chance de diálogo? Seria uma greve que poderia sim causar muito estrago, mas era uma greve mais sem sentido, porque o governo passado ele nunca valorizou a educação. O governo de agora, a gente tem uma situação de que é um momento que pode se reivindicar, que não é contra o governo. A esquerda, né, algumas partes, né, como você falou, utilizam dessa fala de que a gente está enfraquecendo o governo, uma vez que está fazendo uma greve num governo de esquerda, mas é pelo contrário, eu enxergo que esse movimento do trabalhador em reivindicar os seus direitos, principalmente num governo de esquerda, ele é muito importante para reiterar a importância desse governo de esquerda. Não sei se eu consegui responder. Certo, conseguiu responder. E, Sharon, como que tá a greve, né? Como ela está se fortalecendo, né? Eu acompanho as notícias, parece que cada vez mais, né, tem mais gente entrando, mais institutos, né? Mais servidores federais, acho que, né, também tem o Andes também que, né, quer entrar em greve, não sei se já entrou, né? Como que tá, né, a greve, né? Bom, a Fazubra, né, que é a Federação das Universidades Federais, ela gera em torno, ela tem filiadas 69 universidades. Dessas 69, 65 já entraram em greve, já deflagraram greve. Né? Então, isso é um número muito relevante. Se não me engano, é a segunda maior adesão à greve da Fazubra. Os institutos federais também entraram em greve, né? O FONASEF, SINASEF, eles entraram em greve também, já aderiram à greve, ensino básico. E o Andes, que você falou, ele deu indicativo de greve para os docentes realizarem as suas assembleias e com indicativo de greve a partir do dia 15 de abril. Ainda não tem muitas assembleias realizadas nas questões dos docentes,
A gente tem a expectativa de que eles também aderissem ao nosso movimento, né, de greve, porque uma vez que o reajuste, né, por exemplo, o reajuste salarial que o servidor técnico administrativo em educação, que é a questão da FASUBRA, que é a galera que já está em greve, as 65 universidades já estão em greve, esse reajuste que nós conquistarmos, os docentes também vão usufruir, né? A questão da nossa luta pela recomposição orçamentária da universidade, que nós estamos brigando, os docentes também vão usufruir dessa recomposição. Em contrapartida também, nós temos os estudantes que estão apoiando firmemente a nossa greve, né? Na UFRJ, posso falar muito da questão da UFRJ, que é aqui onde eu estou, os estudantes já fizeram assembleias setoriais, né, no multicampus da UFRJ, e eles já estão com o indicativo de aderirem também à greve junto conosco. Então, esse movimento tende a ser um movimento unificado nacional da educação, porque é uma questão que está muito grave, a precarização das universidades públicas e do ensino público federal. A gente também tem a questão na quarta-feira, a gente teve um ato aqui no Rio de Janeiro que se compôs o ato tanto as universidades públicas, né, aqui do Rio, que estão em greve, que é a UF, a Universidade Fluminense, a Unirio, a UFRJ e a Universidade Rural do Rio de Janeiro, que todas elas estão em greve. E nesse movimento, nesse ato, né, que foi no centro da cidade, a gente teve junto os estudantes e uma categoria dos docentes também. Então, tudo caminha para que seja um movimento, uma greve unificada de toda a educação federal. Certo. E, Sharon, tem algum comando unificado, né? Como, né, unificar, né, todos esses servidores aí para uma luta unificada, né? Como que está sendo feita essa parte? Bom, cada universidade ela tem o seu comando local de greve. Essas universidades, esses institutos, eles estão mandando para Brasília, para o Comando Nacional de Greve, e lá estão sendo feitas diversas reuniões, então também estão sendo feitas as reuniões com o governo, além das reuniões com a base, né, com as entidades de base, e esse Comando, né, Nacional de Greve, ele conversa com todas as instituições, né, de federações, como o FONASEF, que é o Fórum de Servidores Públicos Federais, que concentra essa questão da unificação da greve. O ANDES também está ali dentro, todas as questões dos federais estão ali. Certo. E continuando aqui a nossa conversa, né, a gente estava falando aí do governo federal, né? O governo federal, né, desde, né, da sua eleição, né, falou que era um governo de frente ampla, né, onde teria alguns setores da esquerda, mas também teria alguns setores da própria direita, né? E eu, né, aí é uma visão que eu tenho, né, de que isso é bastante complicado, né? Quando você se alia com o setor da direita, né, a tendência é que a direita te puxe para a direita, né? Isso, ao seu ver, isso contribui, né, para o governo ter esse tipo de postura, né, que está tendo com os servidores? Com certeza, Guilherme. A gente não pode esquecer que o Congresso Nacional, a esquerda não é maioria no Congresso Nacional, né? E o Congresso Nacional é o que determina diversas coisas. E hoje nós temos majoritariamente no Congresso a ala da direita e a área do centro. Então, como que a gente não temos como hoje fazer um governo sem essas conversas? O governo Lula ele é um governo extremamente complexo, né? Hoje, principalmente por conta dessa frente ampla que foi feita. Mas ainda está em negociação. Eu acredito que a gente tem como melhorar muitas coisas, mas o que precisamos mesmo é que nós
que a população crie uma consciência política e social para que os próximos governantes, os próximos deputados e senadores, eles sejam eleitos com essa vertente, né? Com esse pensamento para a população em geral e com menos pensamento de direita, que cerceia todos os direitos sociais e a questão dos investimentos públicos, principalmente na educação e na saúde. Certo. E como que está o diálogo aí, né, da greve com a população tem recebido bem, né? Como que você tem percebido aí essa parte? Tem feito alguns atos, né, principalmente no centro do Rio, atos em Brasília também. A recepção tem sido boa, quando a gente... que existem dois lados, né, Guilherme? As pessoas que não sabem o que a universidade faz, que acham que a universidade somente é um local onde se dá aula, não... Às vezes o cidadão ele não sabe que o hospital público federal ele é da universidade. Ele não sabe que uma farmácia universitária ela é vinculada à universidade e ela recebe os recursos da universidade para ser abastecida e repassar esses recursos para a população. Então, a gente tem feito um esforço muito grande em trazer um diálogo e uma fala da greve, né, muito próxima para a população. Assim, por que é importante a greve? Por que a gente está pedindo mais recurso para a universidade? Que é para a gente conseguir que os laboratórios de advocacia, por exemplo, da universidade, de direito, que fazem um apoio à população, eles consigam funcionar da melhor forma possível, que a questão dos hospitais, principalmente a questão da saúde aqui no Rio de Janeiro, que a gente consiga mais recursos para que esses hospitais consigam fazer um atendimento melhor à população. Quando as universidades elas fazem projetos de extensão muito importantes, né? O que é um projeto de extensão? O projeto de extensão é aquele que a universidade sai da sala de aula e vai para o dia a dia da população, vai para as comunidades, vai para as vilas de pescadores, ela vai para todos os locais onde a população está para fazer algum tipo de atividade. Ou cursos de... computação. Falhou aqui a memória. Cursos para capacitação em informática, cursos de inglês, português pré-vestibulares. A universidade ela vai nos cursos de extensão para todos esses ramos da comunidade, da sociedade, para fazer o seu papel. E aí, quando a gente consegue chegar na população, quando a gente consegue chegar na sociedade e explicar toda essa importância da universidade, toda a importância da recomposição, né? Quanto mais dinheiro para a educação, mais serviços a universidade pode prestar para a população. E aí eles entendem, está sendo uma recepção muito boa. Os estudantes, né, que são dentro do nicho da universidade, da comunidade universitária, que seriam os maiores prejudicados com a greve dos técnicos administrativos em educação, eles estão entendendo que sem essa greve, eles vão ser prejudicados lá na frente. Então, eles estão aderindo também à greve. E isso enche de amor, né, o coração da gente, quando a gente vai conversar com uma pessoa. Nos atos, a gente pega uma pessoa aleatória que está passando, um trabalhador, né, que está ali de 6 da manhã até 5 da tarde, e ele para conversar com a gente, para escutar o que a gente está falando, por que a gente está em greve. E quando a gente explica, ele apoia, ele coloca ali o nosso adesivinho e fala, não, a gente apoia a greve. Então, isso está sendo muito bom, está sendo uma recepção muito boa aqui. Essa questão aí do atrapalhar, né? Acho que a gente sempre tem que conversar, né, sobre isso, principalmente quando é greve envolvendo, né, não só as universidades, mas envolvendo a educação como um todo. Eu já fui professor, né, do ensino médio, já fiz greve, já tive que lidar com esse tipo de argumento, né? O que realmente atrapalha na educação? Olha, Guilherme, eu estudei na FRJ, numa greve muito grande que teve. Como estudante, inicialmente não entendi o porquê da greve e você, poxa, vai atrasar o meu período, né? Eu vou demorar mais de me formar.
Só que isso atrapalha? Atrapalha o estudante. Só que o que atrapalha mais, né? A gente sempre argumenta o seguinte: o que atrapalha mais você no seu estudo? É você ter uma sala que tem infraestrutura básica para você conseguir estudar, que tem um ar-condicionado, que tem um ventilador, aqui no Rio de Janeiro, né, faz muito calor, que tenha isso, que tenha água nos banheiros, que tenha com a redução do recurso financeiro na universidade, os terceirizados, né, que é o pessoal da limpeza, que é o pessoal que faz o restaurante universitário funcionar, eles não recebem. Né? Como que a gente, num olhar de público, a gente vai ver um funcionário sem receber cesta básica, com um salário atrasado? E quando a gente percebe isso, atrapalha o ensino até a segunda parte, porque a gente sabe que lá na frente isso vai ser muito melhor. E os estudantes estão entendendo isso. A questão da greve, ela tem a questão das essencialidades, né? Independente da gente estar em greve ou não, algumas atividades da universidade elas não podem parar. Né? São as atividades, principalmente aquelas ligadas à saúde, né? à subsistência imediata. E uma questão, por exemplo, que foi levantada pelas secretarias de ensino, se um estudante já se formou, só está faltando a emissão do diploma, e ele passa num concurso público que precisa do diploma, o que a gente faz? Isso é essencial. Então, a gente não vai deixar aquele estudante perder a posse no seu concurso público por conta de um diploma. A gente vai emitir aquele diploma, mas é tudo caso a caso. A gente não pode colocar que tudo na universidade... Nós somos essenciais. A gente já parte desse princípio que a educação ela é essencial. Todas as atividades na educação, na universidade, ela é essencial, senão a gente não estava aqui, né? Senão a gente não estava recebendo para fazer aquela atividade. Então, nós somos essenciais. Só que tem algumas atividades que elas são necessárias, independentes da greve ou não. Então, a gente paralisa tudo o que dá para parar e o que não pode parar, que são a questão dos hospitais. Por exemplo, os hospitais estão funcionando sim. Eles estão trabalhando com broche em greve, trabalhando pela greve. Então, eles estão em greve, só que a gente não pode parar um atendimento de saúde para a população. A questão dos estudantes, hoje, como os docentes não estão em greve, as aulas continuam. O que não está tendo é o apoio do servidor técnico administrativo em educação no apoio a essas aulas. O docente continua dando aula, mas os técnicos estão paralisados. Certo. E falando novamente do governo, né, depois que a greve foi deflagrada, né, foi declarada, o governo alguma vez tentou procurar vocês para negociar, né, com a greve ou não? A gente teve uma conversa semana passada que começou uma conversa sobre a questão da reestruturação da carreira, mas ainda não está nada certo. Se iniciou a conversa, isso é muito importante. Se iniciou a conversa. Isso demonstra a força que está o movimento de greve. Porque se a gente não tivesse com força, né, se a gente não tivesse mostrando que a gente está com peso, o governo não estaria negociando, não teria iniciado essa conversa, dado essa abertura. E isso já começou a acontecer sim. Maravilha. E Sharon, né? Qual que é a situação hoje do servidor público federal, principalmente que está nas universidades, né? Por que eu pergunto isso, né? Porque infelizmente, né, ainda tem aquela visão de que o servidor é alguém privilegiado, né? Que alguém que gosta né, do termo o chulo, né, que eu particularmente acho que tá uma mata, né? Eu gostaria de saber para você qual que é a verdadeira situação do servidor público federal. Guilherme, muito precária, né? Vamos lá. O nosso piso, a pessoa que entra no concurso hoje, em nível A, ele tem um salário de R$ 1.420. R$ 1.420, quando ele entra, o piso salarial. Essa questão da mamata é um diálogo, é um discurso da direita, porque a gente chega, se você chegar em qualquer órgão público, não é nada fácil trabalhar, né? Você já fez isso, você já trabalhou
com a questão pública, você sabe que não é nada fácil trabalhar com a precariedade das infraestruturas dos órgãos públicos, né? Essa questão da mamata é uma forma de menosprezar e desvalorizar totalmente todo o serviço que nós, servidores públicos federais, servidores públicos estaduais e municipais, fazemos pelo público, né? Quando a gente fala que a gente perde esse reajuste, é porque o nosso salário, quem entra na universidade hoje, no nível A, é de R$ 1.400. Isso é uma vergonha, principalmente para um governo de esquerda, né, que se coloca como esquerda. A gente sabe que é uma frente ampla, mas R$ 1.400 é muito pouco, né? Você tem... são vários níveis na universidade. O nível mais alto, que você já entra, né, técnica administrativa e educação, que você entra já com graduação, você tem um salário de R$ 3.000. Então, R$ 3.000 hoje, no Rio de Janeiro, em média, tá? Você não consegue mal pagar um aluguel e suas contas básicas. Quem dirá transporte e alimentação. Esse discurso de mamata, de facilidade, de que o servidor público ganha muito bem, a gente pode falar isso um pouco do serviço público judiciário, que o judiciário realmente entra com um vencimento básico aí em torno de R$ 7.000. E aí a gente já pode falar que ele vive um pouco melhor do que o resto da população. Mas o ensino, né, a questão dos técnicos administrativos em educação, o salário é o piso mais baixo de todo o serviço público. Então, não é assim, não é qualquer um, é de todo o serviço público, o nosso piso é o mais baixo. Então, isso não existe da gente ter uma mamata, ou então da gente ganhar muito bem e ser muito fácil. Até dos Correios? Acho que sim, porque teve um estudo que... Deixa eu até pegar aqui para você. Mas o que me passaram foi isso. Entendi. E uma curiosidade, enquanto você pesquisa aí, você me responde. É isso sim. O Correio, ele tem o 1.757, o salário dele. Então ele começa num piso um pouco maior do que o serviço da educação. Certo. E, Sharon, né, uma curiosidade, né? Como que a direita e a extrema-direita está vendo essa greve, né, dos servidores, né? Porque é uma greve contra o governo, é uma greve que está, né, se enfrentando contra o governo Lula e Alckmin, né? Como que a direita e a extrema-direita estão vendo isso? É um pouco engraçado, Guilherme, porque assim, você tem um movimento, né, que fala que a extrema-direita, né? Dentro da universidade nós temos companheiros que são da extrema-direita, sim, mas eles estão aderindo à greve. Então, é um discurso, eu não posso falar por todos, mas alguns que eu tenho contato, reclama, mas está aderindo à greve. Ele sabe que ele precisa daquele aumento. Né? Ele sabe que ele precisa, ele está lá na greve, está lá gritando palavras de ordem para nós conquistarmos as nossas reivindicações na greve. Então... Certo. E para a gente ir finalizar por aqui, né? Quais são os próximos passos aí da luta, né? O que vocês pretendem fazer aí na próxima semana? Tá, deixa eu pegar aqui o calendário para você. A gente tem alguns atos unificados, né? As caravanas em Brasília, elas continuam. Elas estão, o pessoal, né, está lá no Congresso Nacional, né, no Comando Nacional de Greve, e a gente tem alguns dias, né, de luta geral pela educação. No dia 9, né, aqui, dia 9, a gente vai ter aqui no centro do Rio uma concentração na Carioca, né, para um ato de luta pela educação. Na semana que vem ainda, a gente tem a reunião, né, um ato dos servidores da rede estadual também, né, que vai compor junto com a gente. E depois, já em maio, a gente tem o ato dos trabalhadores, né, no dia 1º, o ato dos trabalhadores. E no dia 24/4, a gente tem uma outra reunião do Fórum, né, da Educação, e junto com o CEP também, né, que são os municipais.
Então, a gente tem a nossa agenda, todo dia a gente tem algum ato, alguma atividade em um determinado local. Ontem nós estivemos em Caxias, né, no Campus Avançado de Caxias, e no Museu Nacional, né, na Quinta da Boa Vista, aqui no Rio de Janeiro. E durante a semana, né, sempre estão tendo atividades em locais da cidade para a gente poder falar sobre a greve. Estão tendo lives também, várias conversas, né, várias entrevistas, além desses atos unificados. Até agora foram esses que foram definidos estaduais. Então, acho que é isso aí, pessoal. Estamos encerrando aqui mais uma entrevista do Mesa de Debates. Quero aqui agradecer a participação, né, da Sharon, né? Dizer que o Mesa de Debates apoia totalmente a greve aí dos servidores federais. É uma luta importante aí para a conquista, né, dos direitos, né? Se os servidores federais conseguem avançar, né, isso favorece, né, a classe trabalhadora como um todo, né? Então, né, dizer que a gente apoia essa causa, apoia essa luta, né? Podem aí contar com a gente e passa a palavra aí para a Sharon fazer suas considerações finais. Bom, Guilherme, primeiro eu quero agradecer profundamente esse espaço, né? Levantar que você faz um papel muito importante nessa mídia alternativa, né? Ocupando esse espaço, tanto no YouTube quanto nos podcasts. Quero parabenizar você por isso e falar que essa importância, né? A gente precisa que cada cidadão, que cada servidor, que cada trabalhador entenda que a consciência de que a nossa luta não é só uma luta de reajuste, não é só uma luta de questão salarial específica do trabalhador, e sim para toda uma sociedade. Que essa nossa luta dessa greve, nesse momento, é principalmente pela questão da reestruturação da universidade como um todo, e isso vai gerar muitos prós, né? muitas glórias para o Brasil como um todo. E muito obrigada pela essa oportunidade de estar aqui com você. Então é isso aí. Então, mais uma vez, agradecendo a Sharon, agradecendo também a você que estiver nos assistindo. Peço aí que se inscreva no canal podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco. Acompanhe o nosso trabalho, curta, compartilhe, comente esta e outras entrevistas. Também segue a gente no TikTok e no Facebook. E quem puder, contribua aqui com o nosso Pix 385-007-02800 CPF. Então é isso aí, pessoal. Por hoje, da minha parte, é só. Um forte abraço e fui.